No final do capítulo 15 de Atos, lemos que Paulo e Barnabé exerceram um grande ministério juntos. Eles estavam para começar a segunda viagem missionária e Barnabé queria que o jovem João Marcos fosse com eles. João Marcos era sobrinho de Barnabé e já os tinha acompanhado na primeira viagem, mas quando a perseguição começou, Marcos voltou para casa. Paulo não viu com bons olhos essa atitude de Marcos e por isso disse que não queria que ele os acompanhasse na segunda viagem. O livro de Atos relata um fato triste. A contenda entre Paulo e Barnabé foi tão grande que os dois acabaram se separando. Paulo levou Silas e foi numa direção, Barnabé levou João Marcos e seguiu em outra. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, no final de sua vida, Paulo fez o seguinte pedido a Timóteo: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Por que será que esse jovem que na primeira viagem missionária, quando a perseguição começou, voltou para casa, no final da vida de Paulo, era um ministro tão indispensável? Porque um homem estava sempre segurando firme na mão de João Marcos e continuou a ministrá-lo, mesmo quando o apóstolo Paulo desistiu dele. Barnabé nunca desistiu de João Marcos. No final, esse jovem Marcos acabou se tornando um ministro precioso para o trabalho de Paulo. Esse João Marcos é o mesmo Marcos, autor do segundo evangelho, o Evangelho de Marcos. Na sua leitura do livro de Atos, você vai se deparar com vários personagens da história da igreja, alguns importantes como Pedro e Paulo, mas não subestime os outros, aparentemente menos importantes, como Barnabé, cujo dom não o colocava tão em evidência como Pedro e Paulo. Talvez o dom que você tem seja como o de Barnabé, um dom muito importante. Foi por isso que Paulo e Barnabé formaram uma dupla dentro do ministério de conversão e ensino. É triste pensar que uma dupla tão importante para a Igreja de Jesus teve que se separar porque houve uma contenda. Mas nós agradecemos a Deus porque Barnabé acreditou no potencial de João Marcos e o encorajou tanto até que ele acreditasse no potencial que tinha, tornando-se um ministro tão precioso e indispensável para a Igreja. Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 16 de Atos, e o estudo que chamamos de Os Padrões do Pentecostes na Implantação de Igrejas. Não se esqueça que o livro de Atos começou com o primeiro Pentecostes, e que este Pentecostes nunca mais parou. O Pentecostes relatado no capítulo 2 desencadeou vários outros. Outro lembrete muito importante: o propósito do Pentecostes era a implantação da grande comissão. Depois que Jesus instituiu a grande comissão, os primeiros membros da igreja receberam a ordem de esperar pela promessa que Deus tinha feito antes deles começarem a executar a grande comissão. Eles esperaram até que a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, e o resultado foi de 3.000 convertidos num único dia. Aí então a igreja começou a sair e a pregar o evangelho e a implantar a grande comissão. Vamos nos deter nos pontos de ligação da pregação do Evangelho descrita no livro de Atos. Um desses pontos, sem dúvida alguma, foi a conversão de Saulo de Tarso. Paulo teve o seu Pentecostes pessoal na estrada de Damasco e na sua experiência no deserto árabe. Isso fez com que a igreja ganhasse um grande líder, o pioneiro no trabalho missionário descrito no livro de Atos. Quando chegamos no capítulo 16, lemos que Paulo tinha iniciado sua viagem missionária e que queria ir para a Ásia para pregar o Evangelho. Nesse momento ele teve outra experiência pentecostal. Lemos que o Espírito Santo interviu e Paulo foi impedido de pregar na Ásia. Paulo e seus amigos queriam ir para a Mísia e Betínia, regiões da Ásia, mas o Espírito Santo os impediu e eles desceram para Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois desta visão, Paulo partiu imediatamente para a Macedônia, concluindo que era para lá que Deus o havia chamado para pregar o Evangelho. A estratégia de missões por todo o mundo é muito importante dentro da igreja. Se Paulo tivesse ido para a Ásia, como pretendia, o Evangelho teria se espalhado por aquela região. Como a civilização seguiu a implantação do Evangelho, aquela decisão de Paulo teria levado o crescimento do Evangelho e da civilização para a Ásia. Mas quando Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, foi para a Macedônia, provocou o crescimento do Evangelho e da civilização para a Europa. Depois de sua visão,
Paulo foi para a Macedônia e a primeira cidade por onde passou foi Filipos. Não é de se esperar que depois daquela visão em que um homem dizia, venha nos ajudar, houvesse umas 100 ou 200 pessoas prontas para ouvir o Evangelho. Mas não foi isso que Paulo encontrou. O usual seria Paulo ir primeiro para a sinagoga da cidade, mas não havia nenhuma. Por isso as pessoas chamadas tementes a Deus encontravam-se fora da cidade, às margens de um rio. E eram mulheres que estavam fazendo uma reunião de oração. Paulo começou com o que tinha. Ele pregou o Evangelho para aquelas mulheres judias. Entre elas havia uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Ela era uma costureira e provavelmente fazia roupas para pessoas da realeza. É isso que vendedora de tecido de púrpura quer dizer. Ela adorava a Deus e, conforme o relato bíblico, ela ouviu Paulo. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, pergunta: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Poderíamos parafrasear a pergunta assim: quem foi que ouviu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. É interessante, numa mesma pregação, alguns ouvirem o Evangelho e outros não. Essa mulher Lídia ouviu e abriu seu coração para o Evangelho. Depois ela também abriu sua casa para Paulo e para os outros missionários que estavam com ele. Que coisa linda, não é mesmo? Enquanto Paulo abria a palavra de Deus, o Senhor abria o coração daquela mulher, e ela abriu sua casa. A casa de Lídia mais tarde tornou-se a primeira igreja da Europa. Se hoje você fizer um tour pela Europa, verá todo tipo de catedrais e igrejas. Mas tudo começou com a casa simples daquela mulher chamada Lídia. A igreja de Filipos começou na casa de uma mulher chamada Lídia. Nessa cidade aconteceu uma história com Paulo que eu tenho certeza você já ouviu falar. É uma longa história. Nessa cidade, Paulo e Silas foram presos e açoitados. Os romanos costumavam bater primeiro e perguntar depois, assim conseguiam estabelecer terror e impor autoridade, e fizeram isso com Paulo e Silas. Depois de serem açoitados, Paulo e Silas foram aprisionados com seus pés presos a troncos, de forma que tinham que ficar deitados de costas, e as costas deles tinham sido esfaceladas pelos açoites. A Bíblia conta que à meia-noite os dois estavam louvando a Deus. Talvez estivessem cantando o Salmo 23. Provavelmente todos os prisioneiros estavam escutando os dois cantarem quando aconteceu um terremoto que abriu todas as portas da prisão. Aliás, que terremoto esquisito esse, né? O carcereiro acordou no meio da noite e, quando viu as portas abertas, pensou que os prisioneiros tinham escapado. Ele já ia se matar, porque Roma ia culpá-lo pela fuga dos prisioneiros. Naquela época, se um prisioneiro escapasse, sua sentença ia para o carcereiro. Quando o carcereiro puxou sua espada para se matar, Paulo gritou: "Não, não faça isso, estamos todos aqui." Nessa hora o carcereiro perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Paulo respondeu: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa." A Bíblia conta que depois disso eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, como todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. É realmente uma história maravilhosa, hein? Muitas pessoas acham que a promessa "creia e serão salvos você e os da sua casa" significa que, se eu sou salvo porque acredito em Jesus Cristo, todos da minha casa também serão. Mas quero que você perceba que cada um dentro daquela casa creu. E creu que a palavra de Deus era a palavra de Deus. E creu que a palavra de Deus foi pregada não apenas para o carcereiro, mas para todos daquela casa. Cada um, individualmente, abriu o coração para o Senhor Jesus. Por isso foram salvos. Todos os que estavam na casa creram, todos ouviram a palavra. O versículo 31 de Atos 16 deixa bem claro como é o processo da salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Isso não é uma crença barata, porque é crer no Senhor Jesus Cristo. E todos daquela casa do carcereiro creram e foram batizados.
Cada um desses três nomes revela algo diferente sobre ele. Cristo, eu falei, crer no Senhor Jesus Cristo. Cada um desses três nomes revela algo diferente sobre ele. Cristo significa que ele era o Messias, e tudo que as Escrituras falam sobre o Messias são verdadeiras para ele. Por exemplo, Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno. Tudo que se refere ao Messias aplica-se a Cristo Jesus. Quando o chamamos de Salvador, estamos professando isso. Jesus significa Salvador. Portanto, acreditamos que ele é Salvador. Quando o chamamos de Senhor, estamos fazendo dele nosso Senhor. O autor do livro O Preço do Discipulado, Dietrich Bonhoeffer, cunhou a expressão graça barata, referindo-se à opinião que as pessoas têm sobre serem salvas pela graça, mas uma graça barata. Elas acreditam que seja fácil ser salvo. Se você entender bem o Novo Testamento, verá que não existe nada barato, nem graça barata, nem crença barata. É preciso compreender o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse àquele carcereiro, e ele creu, foi salvo e batizado. Muitos acreditam que esse era o homem da visão de Paulo. Quando Paulo foi para a Macedônia, a única coisa que encontrou foi uma reunião de oração de mulheres. Mas muitos acreditam que, no final, o carcereiro de Filipos era o homem que pedia ajuda naquela visão de Paulo. A Bíblia conta que depois que o carcereiro creu, os magistrados da cidade mandaram um recado para que Paulo fosse solto e saísse da cidade. Mas Paulo se recusou a fazê-lo. Ele tinha sido açoitado como cidadão romano sem ser julgado. Por isso agora ele queria que os magistrados fossem até eles e os acompanhassem até fora da cidade. Paulo deixou a cidade por livre escolha, depois que já tinha deixado a cidade de ponta cabeça por causa de Jesus Cristo. Ei, se você ainda não creu no Senhor Jesus, o que está esperando, hein? Creia nele.